hoje o Senhor Jesus está nos ensinando, primeiro, a perseverança na oração. Então, realmente, esse amigo que bate, que pede, Jesus está nos ensinando justamente a gente também perseverar nesse encontro com Deus, nessa oração, na intercessão e no pedido. E Jesus coloca aqui princípios espirituais justamente importantíssimos para que a gente guarde bem. O que ele diz ali? Portanto, porque ele conta essa pequena parábola e aí ele dá um ensinamento. O que ele quer dizer com essa parábola? Ele diz assim: portanto, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Então aqui tem um princípio espiritual. Claro, a gente pode aplicar de uma maneira benigna em relação a Deus, mas também em relação ao mal na nossa vida. Porque se você ficar procurando o mal, pedindo, lançando para os outros, ou pedindo para si, vai encontrar também. Então, quem procura, encontra. Quem bate, vai se abrir. Então, agora em relação a Deus, Jesus dá um exemplo muito humano. Ou seja, se nós sabemos dar coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai do céu não sabe o que é bom para nós. Então, se de fato a gente pedir, o Pai não vai dar uma coisa ruim se você pedir algo. Só que Ele vai dar aquilo que é bom, aquilo que realmente é necessário. Como você também faz com seus filhos, ou não? Se teu filho tem 2 aninhos de idade, ele te pedir quer pegar a faca para brincar, afiada, você vai dar? Não. Por quê? Porque aquilo vai fazer mal para ele. Ou se ele quiser botar o dedinho na tomada 220, você vai deixar ele botar? Não. Mas se ele te pedir uma comida, você dá. Se ele estiver chorando, com febre, você não vai levar no médico, não vai botar o termômetro, não vai fazer o que ele precisa? Vai. Então, agora, nós que somos limitados, cometemos pecados, fazemos o bem àqueles que nos amam, então quanto mais Deus, que é amor, que é nosso Pai, vai saber dar coisas boas para nós. Então, isso, primeiro que é um entendimento que vem para a nossa razão, ok? Mas isso tem que passar para a vida. Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz assim: o Pai sabe daquilo que vocês precisam. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. Quando ele vai dizendo, olha, não precisa, os pagãos multiplicam as orações, pensando que é pela força das palavras que Deus vai, se eu multiplicar palavras, então Deus vai ser obrigado a me escutar. Não. Às vezes basta um olhar. Então, o Pai sabe o que você precisa. Certo? Então, e Ele vai dar a nós aquilo que nós precisamos. Realmente precisamos. E aqui tem, no final do Evangelho, Jesus fala o que é o melhor. O que nós realmente devemos pedir a Deus? O Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo, não tem nada. Entende? Se a gente não se abre a Ele, não pede a Ele, não anda, porque o cristão, ele é chamado de viver uma vida, a vida nova é a vida no Espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Senão a gente vai viver segundo a carne.
Então, para a gente entender as coisas de Deus, entender a sua palavra, mergulhar realmente no sentido de ser discípulo de Jesus, começar a mergulhar no sentido da cruz. O que é a cruz? Realmente é só no Espírito que a gente entende. São Paulo, numa das cartas dele, fala isso. A gente não diz nem Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito. Ou seja, compreender o senhorio de Jesus verdadeiramente sobre a minha vida é só no Espírito. Quando nós realmente somos alcançados por essa graça, realmente contemplamos isso e percebemos de forma pessoal. Senão ainda há a compreensão, por exemplo, a experiência do amor de Deus, sentir-se amado por Jesus. Isso é no Espírito. Então Jesus se faz presente na nossa consagrada quando nós invocamos o Espírito Santo sobre as oferendas. É o Espírito Santo que faz Jesus ser presente na Eucaristia. Traz Jesus a nós. Então, é o que nós devemos pedir sempre. Sempre. E muito, todos os dias. Quando o Espírito Santo está sendo derramado, quando tem uma comunidade que reza, que clama o Espírito constantemente, ela começa a ser guiada, ela começa a colaborar com Deus. Os corações começam a ser tocados, as obras do maligno começam a ser denunciadas, elas começam a aparecer, aquilo que está escondido começa a aparecer, e ele começa a destruir as obras do mal. É como que nem quando a gente fosse descobrir que está doente, uma doença que a gente não sabia. Depois, tem um tumorzinho lá escondido lá atrás. Aí, o Espírito Santo é isso, ele vai mostrar também os nossos pecados, o erro que às vezes que a gente está vivendo na nossa vida, os problemas que estão havendo. Então ele vai conduzindo segundo Deus. E tudo se transforma quando a vida é no Espírito. E a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente fica com uma aparência de discípulo de Cristo, mas de fato não é. A gente pode ter, se a gente não clama o Espírito, a gente vai começar a navegar nas nossas vontades. Entende? Porque claro que tem... aqui eu não estou falando agora de pecado grave, né? Você pode às vezes fazer coisas boas, mas não significa que essas coisas boas que você está fazendo é a vontade de Deus para a sua vida, né? Pode ser que seja você esteja até perdendo tempo daquilo que Deus queria. Porque a visão, a contemplação da realidade se dá no Espírito. Eu preciso ver a realidade sob o influxo da graça de Deus. Senão eu vou ver um fato atrás do outro e não vou conseguir fazer relação com nada. E não vou ver nada. Vou só ver fatos e vou ainda dizer assim, não, isso aqui não tem nada a ver com isso. Não vou conseguir ver aqueles sinais de Deus, né, na minha vida. Isso eu vou poder ver no Espírito. Então, esse evangelho de hoje nos confirma um desejo de Deus, que Deus já está suscitando em nossa comunidade. Ou seja, nós precisamos e rezamos todos os dias agora nas missas para quê? Para que haja um grande Pentecostes. E é isso. E o que Jesus disse? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, se nós como comunidade começamos a pedir a Deus, ao Pai, que derrame o Espírito Santo, Ele vai derramar, já está derramando. E toda a obra de Deus precisa, então, para que ela aconteça, primeiro precisa acontecer isso. Senão a gente vai fazer como a Marta fez. Jesus vai estar ali
a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer, o que eu quero fazer. E Jesus fica falando para quem? Para ninguém. A gente precisa, realmente, a obra de Deus começa. Quando é que a missão da igreja começou verdadeiramente? Aonde? Em Pentecostes. Quando é que eles começaram a anunciar e os milagres começaram a acontecer? O que Jesus disse para eles? Fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos da força do alto. As graças aconteceram a partir do derramamento do Espírito Santo. E a partir dali, então, a igreja é conduzida até hoje pela ação do Espírito Santo. E o cristão, individualmente, também precisa ser. Então, vamos intensificar. Peça para a sua família, peça para o seu matrimônio, peça para a sua casa, peça todos os dias. Como diz aqui, Deus vai derramar. E vamos pedir, eu peço que vocês também peçam para a nossa comunidade. Peçamos todos os dias a Deus, que derrame o seu Espírito Santo sobre nós. De uma forma abundante, para que haja de fato, como nós pedimos, para que as maravilhas que Ele realizou no início do Evangelho, se realizem agora, novamente. Porque, gente, é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. É o Espírito Santo, quando ele cresce e ele é elevado, a sua presença está agindo diretamente numa comunidade, os frutos já começam a acontecer. Não tem como ser diferente. Se ele não está sendo clamado e nós estamos fazendo só a nossa vontade, tranca tudo. Começa a haver desunião, começa a haver briga, começa a ver isso, começa a ver aquilo outro. Por quê? Porque não é o Espírito de Deus que está reinando. Porque aonde há o Espírito de Deus reina, o que há? O que reina quando o Espírito de Deus reina? O perdão, a reconciliação, a amizade, a misericórdia. É o que aconteceu em Pentecostes. Todo mundo se entendia na mesma língua. O que São Paulo fala? Qual é o princípio da unidade? Todos nós pertencemos a Cristo. Então, quem é que faz o Cristo ser presente? O Espírito Santo. É um Espírito que distribui todos os dons de forma diferente a cada um. Então o Espírito Santo não vai se contradizer, não é verdade? Então ele vai distribuir os dons a todos e se todos nós estamos unidos a Ele, vamos trabalhar na mesma direção que Ele nos aponta, porque é Ele que distribui os dons conforme a sua vontade para o crescimento do reino. Então, consequentemente, nós vamos indo em direção da vontade de Deus. Então, agora a gente vai realmente entendendo que precisa o Espírito Santo, clamar o Espírito, se entregar a Ele, colaborar com Ele, então todas as coisas vão na direção de Deus, daquilo que a vontade de Deus aconteça. Então, fica esse convite então que a palavra hoje nos coloca. Peça, vamos todos pedir e clamar, para que Ele se derrame de forma abundante, que nós possamos, que a comunidade possa acolher esses dons, colocá-los em prática de acordo com a sua vontade. Vamos agora fazer um momento de silêncio, acolhendo no nosso coração essa palavra e já pedindo a Deus esse derramamento do Espírito Santo na nossa vida.